E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vocês terão a oportunidade de aprender regra de 3 composta. Nós vamos fazer isso da forma mais tranquila possível e com bastante calma. Vamos aprender o que é, para que serve e como resolver regra de 3 composta. Vocês poderão acompanhar a resolução de uma questão envolvendo regra de 3 composta. Lembrando que esse tipo de questão é periodicamente solicitada em concursos públicos e muitas pessoas erram por não dominarem os conceitos e a forma como devemos proceder para resolver esse tipo de exercício, tal como vou ensinar aqui. Aprendendo comigo, vocês terão a oportunidade de gabaritar matemática daqui para frente. Antes de darmos continuidade, peço que não esqueçam de deixar o like e se ainda não for inscrito, os convido a se inscrever para fazer parte da oportunidade de aprender de forma simples e consistente. Eu sou o professor Éder, sejam todos muito bem-vindos ao canal GeoCálculos. Na aula de hoje, nós vamos construir a habilidade para resolver regra de 3 composta. A regra de 3 composta é o método utilizado para encontrar valores desconhecidos quando o problema envolve grandezas que possuem proporção. É importante lembrar que os conceitos de regra de 3 composta são os mesmos que aqueles para resolver regra de 3 simples. Então, para quem perdeu a aula de regra de 3 simples, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. A regra de 3 composta é uma extensão da regra de 3 simples. Então, para dominar a regra de 3 composta, é essencial dominar a resolução da regra de 3 simples, que é aplicada quando há apenas 2 grandezas. O que difere, portanto, é que a regra de 3 simples é utilizada quando conhecemos 3 valores com o objetivo de encontrar um valor desconhecido em 2 conjuntos de grandezas. E quando existem 3 ou mais conjuntos de grandezas que são proporcionais, para encontrarmos um valor desconhecido, aplicamos a regra de 3 composta. Para isso, seguimos um algoritmo para a resolução desse tipo de questão. Os passos são: o primeiro, identificação das grandezas apresentadas no problema. Passo 2, a construção da tabela com os dados apresentados na questão. Passo 3, analisar a relação entre as grandezas com relação à incógnita, se ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E por fim, passo 4, a resolução da equação gerada pelo problema. Vocês vão notar que é bem fácil de resolver regra de 3 composta a partir do momento que compreendamos esse passo a passo de resolução que eu acabei de mencionar. E eu vou te ajudar nisso. Então, sem mais delongas, vamos resolver a nossa questão. Diz nela: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos de água. Quando há a necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Pergunta-se: a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a alternativa A, 2 ralos, alternativa B, 4 ralos, alternativa C, 5 ralos, alternativa D, 8 ralos, alternativa E, 9 ralos. Vamos resolver essa questão então. Seguindo o nosso algoritmo, o primeiro passo é a gente identificar as grandezas presentes no problema. Então vamos a elas. Observamos que uma das grandezas é a capacidade do tanque, a outra grandeza são os ralos e a outra grandeza é o tempo de escoamento. O segundo passo é a gente construir uma tabela com os dados do problema. Relendo,
a questão, nós observamos que o tanque tem uma capacidade de 900 metros cúbicos de água. Ele é escoado por 6 ralos em um tempo de 6 horas. Nós temos que esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos de água, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. A pergunta contida na questão diz que qual a quantidade de ralos necessários para que o reservatório seja escoado por completo. Então, nossa incógnita está na grandeza ralo. E observe vocês que nós colocamos cada grandeza uma embaixo da outra. Então, aqui é a capacidade do tanque antigo, capacidade do tanque novo. Aqui são os ralos, aqui o tempo de escoamento do tanque antigo e aqui o tempo de escoamento do tanque novo. O terceiro passo é fazer uma análise da relação entre as grandezas. Então vamos analisar em relação ao conjunto de grandeza que possui a incógnita. Sempre vai ser deste jeito. Vamos fazer isso então. Vamos colocar qual é nossa incógnita que está na grandeza ralos. Vamos fazer uma análise com a capacidade do tanque. Vamos colocar aqui então. Fazendo esta análise, nós podemos observar intuitivamente que na grandeza, capacidade do tanque, nós observamos que ela está diminuindo. Se diminuiu o tanto de água que tem no tanque, nós podemos discernir intuitivamente que nós vamos precisar de menos ralos para que seja feito esse escoamento. Assim, nós observamos que se diminui a capacidade da água no reservatório, eu vou necessitar menos ralos para escoar a água. Logo, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Menos água, menos ralos. Há uma interação entre essas grandezas. Dando continuidade, nós vamos fazer uma análise agora da grandeza que tem a incógnita, no caso os ralos, com a grandeza tempo. Eram 6 horas, agora 4 horas. Vamos fazer isso então. Observe vocês, neste caso, nós temos menos horas para o escoamento de água. Intuitivamente, a gente já observa que nós vamos precisar de mais ralos. Ou seja, se eu tiver mais ralos, eu vou escoar esta água em menos horas. Logo, se a gente observar, nós temos nesta relação de grandeza uma relação inversamente proporcional. Ou seja, se temos menos horas, nós devemos ter mais ralos para escoar toda a água do reservatório. Ou, se nós tivermos mais ralos para escoar a água, essa água será escoada em menos horas. Essa análise vai fazer toda a diferença e vai facilitar muito todos os cálculos que se seguem. Gostou dessa dica? Então se inscreva no canal para não perder mais dicas assim e me incentivar a trazer mais conteúdo que facilite a sua aprendizagem. No quarto passo, é só a gente resolver a questão. Então, com os dados analisados, é só a gente organizar estes dados e resolver. Então, aqui nós temos que eram 6 ralos e agora nós queremos descobrir quantos ralos serão necessários. É igual, eram 900 metros cúbicos de água e agora no tanque novo serão 500 metros cúbicos de água. Multiplicado por eram 6 horas, agora serão 4 horas. Nós observamos que na nossa análise, a relação que tem entre o número de ralos e a capacidade do tanque, ela é diretamente proporcional. Então não preciso fazer nada. E nós observamos também que a relação que se tem entre o número de ralos
ralos e o número de horas, ela é inversamente proporcional. Isso significa que nós vamos ter que inverter esta razão. Então vamos reescrever essa relação de grandezas da forma correta. Então nós temos que 6x eram 6 ralos, nós queremos saber quantos ralos serão necessários, 900 metros cúbicos do tanque antigo, 500 do tanque novo, multiplicado pelo inverso, já que ela é inversamente proporcional, então vai ficar 4 no numerador e 6 no denominador. Deixa eu só consertar esses 6 aqui. Vocês podem observar que o macete para a gente resolver regra de 3 composta, ou a regra de 3 simples mesmo, é observar que todas as vezes na análise que a gente faz, se tiver uma relação inversamente proporcional, a gente deve inverter estas razões. Então inverte a fração que está inversamente proporcional e aí é só proceder os cálculos normalmente. Vamos fazer isso então. Observe vocês que neste ponto eu poderia simplificar todas essas frações. Observe que aqui eu consigo simplificar dividindo ambos os lados por 100 e neste lado eu poderia simplificar por 2. Não vou fazer isso para a gente seguir da mesma forma com os dados que tem no texto. O resultado vai ser o mesmo. Então, se eu dividir ambos os lados da razão, achamos uma fração equivalente. Ou seja, eu não altero o equilíbrio entre eles. E por isso, sempre eu vou achar uma fração de mesma relação ou uma fração equivalente. Então, a gente pode simplificar ou não. Vai de vocês. Eu vou seguir desse jeito só para a gente ter como relação a questão que a gente teve de ponto de partida. Agora, dando continuidade, é só a gente calcular. Nós temos aqui que 6 sobre x é igual a 900 multiplicado por 4 dá 3.600 dividido por 500 multiplicado por 6 dá 3.000. Dando continuidade, agora é só a gente resolver como a gente resolve a regra de 3 simples, de maneira cruzada. Então, x multiplicado por 3.600 ou 3.600 multiplicado por x é 3.600x, que é igual a 6 vezes 3.000 é igual a 18.000. Pela regra prática da matemática que a gente já viu em outras aulas, eu vou tomar esse 3.600 que está multiplicando o x e passar ele pelo sinal da igualdade, alterando a sua operação de origem. Então, era multiplicando, eu vou passar ele para lá na sua operação inversa, que é divisão. Vamos fazer isso. X é igual a 18.000 dividido por 3.600. Finalizando essa resolução, então, nós temos 18.000 dividido por 3.600 é igual a 5. Então, a nossa resposta é 5. Assim, nós concluímos que esta indústria, a partir do momento que eles construírem o novo tanque, eles necessitarão de 5 ralos para que seja escoado toda a água desse reservatório. Logo, a resposta certa é a letra C. Concluímos assim a nossa questão. E eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês a compreender a resolução de regra de 3 composta. E caso tenha restado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E se for necessário, eu trago mais conteúdos como esse ou aquilo que vocês me solicitarem, pois o meu objetivo é que aprendamos juntos e que possamos evoluir na busca do conhecimento. Estou aqui para ajudar a todas as pessoas a compreender as questões e exercícios e serem bem-sucedidas nos concursos e provas que participarem, levando a todos a aprenderem de uma forma fácil e consistente. E por isso já vale o seu like. E se você ainda não for inscrito, convido a se inscrever no canal e curtir as aulas. Não esqueçam ainda de acionar o sininho de notificação para não perder mais nenhuma postagem e compartilhe o vídeo para que consigamos levar o conteúdo para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.